Olá, tudo bem? Eu gostaria muito que você que está em cima do muro, você que não sabe se os pregadores, né, da graça estão corretos, ou se nós que não somos pregadores apenas estamos anunciando aquilo que passando o nosso entendimento adiante a respeito do reino de Cristo estabelecido, de Apocalipse 14, 11, 15, de Apocalipse 14, 6. O porquê que ele passou a ser eterno. Então esse vídeo é mais para aquelas pessoas que estão em cima do muro e lembrá-los das próprias palavras que eu ouvi, que eu fiquei admirado, que eu fiquei muito entusiasmado quando eu estava assistindo vídeos dos pregadores da graça. Quando eles usam muito Mateus 24, 34. Lucas 21, 32. Quando Jesus disse, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Se você ler em Mateus 24, versículo do 1 ao 3, você vai ver que Jesus falou três situações iriam acontecer naquela geração. Primeiro, a volta dele, a queda do templo e o fim dos tempos. Jesus falou que não passaria aquela geração sem que acontecesse todas essas coisas. Sim ou não? Quantas vezes vocês ouviram os pregadores da graça lendo Apocalipse, não, claro que eles não lêem. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Quando Jesus disse que aos discípulos, quando os discípulos vissem Jerusalém cercada, rodeada de exércitos, então eles saberiam que chegou o fim, que chegou a destruição, que chegou a aniquilação, vamos dizer assim, a devastação de Jerusalém, quando Jerusalém fosse cercada. E claro que a história, você pode aí entrar na internet, quando Jerusalém foi cercada, em 69, ali pelo meio de junho, julho de 69, ou quiçá até um pouquinho antes. E no versículo 22, Jesus disse que aquele cerco, aquela destruição, aquela devastação, iria se referir a tudo o que estava escrito. A tudo o que estava escrito. Tudo que foi falado pelos profetas, pela lei, pelos salmos, iria acontecer durante o cerco e durante a destruição. Em 69 até a metade do ano 70, Jerusalém foi destruído 2/3 da cidade. O templo não sobrou nem os baldrames, nem os alicerces. E Jesus disse no versículo 22 que era para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito. Aí eu pergunto a você, qual é então a dificuldade que os pregadores da graça, não estou falando de pastores, bispos, desses títulos fraudulentos, dessa religião fraude, não, estou falando dos que até esses dias atrás estavam no mais alto dos degraus dos escritos bíblicos, porque eles e nós, há uns anos atrás, acreditava que a graça pregada por Paulo foi o topo da pirâmide. Os pregadores da graça estão acreditando que a graça ainda está no topo da pirâmide. Ora, se a graça pregada por Paulo, que foi maravilhosa, o favor imerecido, que ele veio apresentar Cristo aos gentios que não conheciam Cristo, que eram afastados da comunidade de Israel, que eram afastados que não tinha nem direito às promessas de Deus, conforme a concepção judaica, conforme o orgulho judaico, conforme a soberba judaica, os escritos judaicos, que eles se autodeclaram povo eleito, né? E aí? Como fica essa situação? Esse tempo ainda é para nós?
Paulo está em algum lugar no mundo anunciando que Cristo está voltando? Paulo está anunciando em algum lugar do mundo que o reino está para vir, para ser estabelecido? Eu acho que não. Gente, pega essa. Olha que coisa maravilhosa que papai falou nesta manhã, nessa cabecinha aqui de balaio. Olha o que Cristo falou, porque nós estamos falando dele, nós estamos falando do reino dele estabelecido, nós estamos confessando ele em nós. Claro que a influência no nosso entendimento só pode vir dele. Não vai vir de Paulo, eu não estou no tempo de Paulo. Não vai vir de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré foi antes da cruz. Não. A influência vem daquele que você está confessando. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se eu estou falando que eu estou no reino de Cristo, o mundo todo está, mas não sabe. Se eu estou falando que o templo de Cristo está em nós, e que a morada de Deus está em nós, onde o próprio Cristo está, como está em Apocalipse 21:3, só posso ser influenciado por ele. O que Cristo, Cristo, o glorificado, lá na estrada de Damasco, no capítulo 9, a partir do versículo 15, você leia, se for um pouco antes, um pouco depois, ele disse a Ananias: Ananias, cuide de Saulo, porque ele é para mim uma ferramenta, um instrumento para levar a palavra do reino de Deus, a palavra do evangelho, aos reis gentios e aos judeus. Claro, aqueles que passassem lá, que tivessem atravessado o caminho dele. Cristo, o glorificado, disse isso a Ananias. Horas. Quando você vê em Apocalipse 14:6 e você lê: vi outro anjo que estava com o evangelho eterno, porque aí o reino de Cristo tinha se tornado eterno, por causa de Apocalipse 11:15, quando Cristo passou a reinar. Se Cristo, na estrada de Damasco, se Cristo lá onde estava Ananias, falou na mente dele, dizendo que Paulo era um para anunciar a sã doutrina, que o evangelho, que o reino de Deus estava próximo. Aos gentios, olha gente, olha a controvérsia desses pregadores da graça, olha a contradição imensurável dos pregadores da graça. Quando eu falo os pregadores da graça, é os que estão se manifestando contra o evangelho eterno, dizendo que Apocalipse 14:6, aquilo tudo é para os judeus, que o evangelho eterno é para os judeus. Volto a te falar, qual é o significado da palavra evangelho? Reino de Deus. Jesus pregou as boas novas que o reino de Deus estava próximo. Mateus 1, Marcos 1, 14, 15. Paulo pregou aos gentios que o reino de Deus estava próximo, aos gentios. Cristo disse a Ananias que Paulo era importante, seria um instrumento para levar o conhecimento do evangelho do reino de Deus que estava próximo aos gentios. Aí você vai para Apocalipse 11:15 e você lê: Cristo, o reino da terra, o reino dos mundos, todos os reinos, passou agora a ser de Cristo. Para todos os que habitam na terra, para todos os que se assentam na terra, para toda tribo, nação, língua e povo. Como que Cristo iria estabelecer o seu reino eterno, o evangelho eterno, e somente para os judeus? Olha a contradição na cabeça desses pregadores que estão falando mal do evangelho eterno. Veja a falta de sabedoria desses homens. Qual é a diferença desses pregadores para Mala Cheia, Morcegão, Chapelão, GG Truque? Qual é a diferença? Coloque no comentário se tem alguma diferença. Se Cristo falou, separou Paulo, você vai pregar aos gentios, você vai anunciar que o reino de Deus está próximo aos gentios, como que quando Cristo veio, durante o ano 66, a metade do ano 70, quando veio o dia do Senhor, quando foi tocada a 7ª e última trombeta, Paulo falou dessa 7ª e última trombeta. Quando fosse tocada, haveria ressurreição, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela foi tocada e não houve ressurreição. Como que Cristo, vem cá, como que Cristo iria deixar o povo gentil fora
desse evangelho eterno, meu Deus do céu? Como que ele iria deixar o povo que sempre no Espírito, todos os Espíritos sempre foram filhos de Cristo, sempre foram filhos de Deus, como que ele iria deixar o reino? Não, é de dar risada. Mas não é uma risada jocosa, gente, não é isso, é uma risada, gente, de felicidade pelo evangelho eterno ter chegado na minha vida e na sua vida que crê nele. Então veja, essa conta para os pregadores da graça, essa conta não fecha. A conta do evangelho eterno está ainda pensa, está ainda sendo como um número, uma dízima periódica, não é um número inteiro, porque eles ainda não entenderam a pegada da coisa. Eles ainda não entenderam Apocalipse 1:10, que foi o grande dia do Senhor. Então essa conta não está fechando no território da graça, porque eles não atualizaram ainda os seus conhecimentos. Como que Apocalipse 11:15, vou ler de novo, que esse entendimento que papai deu hoje de manhã foi maravilhoso. Como que, quando Cristo passou a reinar, ele iria deixar os gentios de fora disso? Como que o evangelho que passou a ser eterno, como está em Apocalipse 14:6, não iria fazer parte da nação gentílica? Por isso que você, quando lê, você vê para os que se assentam na terra, ou para os habitantes da terra, a toda tribo, nação, língua e povo. Gentil, judeu, africano, baiano, cearense, carioca, todo mundo. É simples assim. Tá bom, cara pálida? Então eu vou deixar essa breve reflexão. Pega a sua Bíblia, vai lá na Bíblia, confere se não está escrito dessa forma, né? E tem outra, para finalizar isso aqui. Como que os pregadores da graça dizem que Cristo iria voltar onde João estaria vivo, se eles estão negando o dia do Senhor de Apocalipse 1:10? Cristo então voltou para quê? Qual que é a desculpa, qual que é a resposta que ele pode dar para alguém, pregador da graça, que fala que o evangelho eterno é anátema? Eles não dizem que Cristo já voltou? E por que Cristo voltou? Voltou o quê? Para fazer o quê? Para dançar o carnaval? Para dançar o baile do Alalaô? Por que Cristo voltou? Questione o seu pregador da graça e entenda, veja o porquê. Entenda o porquê. Pergunta para ele, ô pregador da graça, por que Cristo voltou? Já que vocês estão falando que ele voltou para quê? Qual foi o sentido dele voltar? Nós sabemos o porquê que ele voltou, claro. É só você ler o livro do Apocalipse inteirinho, os 22 capítulos, principalmente do 1 ao 21, você vai ver o porquê que Cristo voltou. Voltou para o grande julgamento do dia do Senhor de Apocalipse 1:10. Tá bom? Ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente. Felizes, nadando de braçada, sob o reino de Cristo, ou sobre o reino de Cristo, que ele já foi estabelecido. Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau. Dificilmente esses caras irão se converter, irão se dobrar ao evangelho eterno. O orgulho faz parte da natureza humana. Tchau.